Um ponto interessante é a gente entender que um cuidado fundamental que é importante. Primeiro, não é possível definir se uma pessoa está em processo patológico através de um reality show, através de fora. A única forma de fazer isso é através de uma escuta clínica psicológica, psicanalítica e um acompanhamento psiquiátrico e de agentes e profissionais de saúde, de preferência interconectados, como o CAPS propõe, né? Essa rede interprofissional capaz de produzir um diagnóstico que não vem de uma hora para outra. E o segundo ponto é, a gente precisa entender, compreender que é parte da vida humana reagir de maneiras muito diversas em situações diversas. Então, por exemplo, se eu participei do confinamento na pandemia como muitas pessoas não puderam participar, se confinar durante a pandemia. Mas, por exemplo, pessoas que participaram do confinamento da pandemia. Teve gente que foi fazer pão, foi malhar feito um maluco, Que abriu o foi canal no YouTube. canal no YouTube, foi fazer podcast, foi fazer marcenaria. Teve gente que se afundou numa depressão. Teve gente que perdeu a habilidade, inclusive eu participei de um podcast para falar sobre isso. Teve gente que perdeu muita capacidade de se relacionar socialmente com o outro, né? Você perdeu aquela capacidade de fazer amizade, de nutrir amizade, de coleguismo. E são situações que lhe tiram do eixo do que é o seu normal, né? Do que é o seu comportamento normal. O problema de você banalizar o diagnóstico não é e aqui nesse caso, disfarçado de uma preocupação de saúde mental, o que não significa que não possa ser preocupante, que não possa gerar preocupação. A forma como ela agiu, principalmente nesses momentos em que ela tinha quase que uma concepção de perseguição, de que todo mundo anda e etc. Isso gera preocupação? Sim. Né? Deveria ter alguém responsável, né? Essa equipe que o pai dela falou, né? De profissionais de saúde, para verificar e abrir um espaço de escuta com ela para poder ir fazendo esse acompanhamento terapêutico enquanto ela está dentro da casa, era para ter. Não sei se foi feito, porque eu não conheço como funciona esse processo dentro do reality show Big Brother, especificamente. Contudo, não é de se estranhar que uma pessoa saia da normalidade numa situação que não é o seu normal, que não é o normal do seu cotidiano. E o pior, impedir que ou achar estranho que as pessoas possam reagir de maneira, entre aspas, anormal em relação à sua normalidade, diante de uma situação que não é o seu cotidiano, que é anormal para você no sentido de que escapa do cotidiano, é você tirar o direito das pessoas vivenciarem experiências diferentes, de formas muito diferentes. E, por exemplo, o DSM coloca que se seu pai, sua mãe, o grande amor da sua vida, morrer, você tem 2 semanas para ficar legal. Se você não ficar legal em 2 semanas, você começa a cair no diagnóstico de depressão. Só que há perdas que você não consegue elaborar em 2 semanas. E é desumano cobrar que uma pessoa haja com normalidade 2 semanas após a pessoa ter tido uma grande perda. É claro, isso é um exemplo diferente do de Vanessa, mas ela também passa por uma situação de ruptura da normalidade do cotidiano dela, que produz uma reação diante daquilo, aos nossos olhos é estranha. E é estranho, de verdade. Mas isso não significa que ela está louca, que ela está doente. Ela pode estar em sofrimento, ela precisa de escuta para isso. É num processo de escuta que eu vi isso. Negar isso é você criar uma concepção de ser humano que é tão normativa no sentido de tipo, você tem que ser assim, você vai ter que agir assim, independente das situações. Você Ó, retira a humanidade das pessoas. perfeito. Porque, por exemplo, se o meu time perde uma final, eu vou ficar de luto uma semana e possa ser que eu reaja muito mal. Se eu brigar, como, Ó, como já aconteceu diversas vezes, com pessoas que eu gosto e ficar mal e agir estranho e me fechar, isso já aconteceu. Se botasse uma câmera na minha casa para ver minhas reações quando algo acontece e que eventualmente eu possa reagir muito mal, as pessoas iam dizer a mesma coisa, que eu tô maluco, que tem que internar, que tá surtado, que tá em depressão, que vai morrer, que aquilo outro. Então, o problema é que por trás dessa falsa preocupação com a saúde mental de Vanessa e
traz dessa ultradiagnosticação de dizer ela tá com crise de abstinência de rede social, que inclusive esqueci o nome dele, rapaz, o menino que faz o canal do Normose, né? Ele O Kenji, sim. Isso, ele inclusive já fez alguns stories sobre vício em tela, né? E o quanto isso tem impacto. Por mais que Vanessa seja uma pessoa que trabalhe com telas, etc., a gente não tem como afirmar se ela passa por um processo de abstinência do vício em tela. Uhum. Só vai poder afirmar isso com o tempo. Então, por um lado, sofrer, agir de maneira estranha, agir de maneira aparentemente surtada, agir de uma maneira diferente do que você reagiria normalmente, faz parte da vida humana. Excluir isso da vida humana, tirar do ser humano a sua humanidade. Perfeito. E por outro lado, você termina dando às pessoas que estão em sofrimento, que estão passando por um processo de sofrimento, a associação com tudo que é de bizarro. Uhum. Então, se é estranho, é doido, tá sofrendo. Se é mau caráter, feito Bolsonaro, é porque é maluco. Se é Hitler, é porque é um psicopata. Nunca é porque a pessoa é assim. E é o que eu sempre digo: a pessoa pode ser uma pessoa incrível e estar em sofrimento mental. A pessoa pode ser uma pessoa com uma honestidade impressionante, um caráter incrível, uma pessoa muito massa, firmezíssima e ser uma pessoa em sofrimento mental. Da mesma forma que a pessoa pode ser uma escrota absoluta, Uhum. ou uma pessoa que vem de uma família muito rica e que por conta disso pode ter algum, algum tipo de mimo ou coisa do tipo. E aí a gente não tem como saber também afirmar isso sobre ela, mas pode ser também. E isso não diz nada do sofrimento e está em sofrimento mental. Sim. Sabe? É isso. O sofrimento mental não tem nada a ver com caráter, com postura, com personalidade. Tem a ver com como as pessoas lidam com o seu sofrimento. As pessoas podem lidar com o seu sofrimento de uma maneira patológica, e isso precisa de escuta, e podem lidar com o seu sofrimento de uma maneira, como diz Freud, é sofrer melhor, sofrer de maneira mais saudável, sem se paralisar, sem entrar num processo de declínio da sua existência com o outro e com o mundo. Né? Então, Perfeito. ter esse cuidado é importante para que a gente não caia num processo que aconteceu muito com o Bolsonaro, de que qualquer coisa, qualquer ato que o Bolsonaro falava é porque ele era maluco, era doido. Para mim, não tem nada de maluco o Bolsonaro. Ele pode ser uma pessoa que tenha problemas? Bem, hoje em dia é difícil quem não tem algum problema, né? Uhum. Uhum. Mas pode ser que ele tenha, mas isso diz alguma coisa do ser humano abjeto que ele é? Não, perfeito. Do mesmo jeito que, tipo, o Mark Fisher era um cara que tinha depressão e era uma pessoa comprometida politicamente, que, bem, do que se sabe, era uma boa pessoa, um bom caráter. E isso diz alguma coisa do sofrimento dele? Não, Não, também não. perfeito.